Meu nome é Vitória e tenho 32 anos. Hoje, levo uma vida tranquila ao lado do meu filho de 10 anos, Léo, mas a jornada até aqui passou longe de ser pacífica. Nasci em uma família onde o amor nunca foi dividido de forma justa. Minha mãe, Madison, sempre teve uma preferência clara pela minha irmã mais nova, Vanessa. Desde cedo, ficou evidente que Vanessa era a filha perfeita queridinha, a que recebia todos os elogios, toda a atenção, todo o carinho. Eu, por outro lado, era como uma sombra, a filha quieta, comum demais, fácil de ser ignorada. A única pessoa que realmente me enxergava e me amava pelo que eu era meu pai. Depois dos comentários frios da minha mãe, ele sempre me chamava de lado, se ajoelhava e dizia: "Você é o coração dessa família, Vitória, nunca deixe ninguém te convencer do contrário." Ele era meu porto seguro, minha âncora, mas a vida tem um jeito cruel de levar justamente quem a gente mais precisa. Quando eu tinha apenas 21 anos, meu pai sofreu um ataque cardíaco fulminante. A morte dele me destruiu de uma forma que nenhuma palavra é capaz de descrever, e me deixou sozinha, exposta ao desprezo e ao favoritismo de Madison. Depois do funeral, ela nem sequer fingia mais que eu existia. Vanessa virou seu único foco, a estrela da casa, e eu me tornei invisível, mal tolerada dentro das mesmas paredes que um dia chamei de lar. Mesmo assim, segui em frente, mergulhei nos estudos. Me formei em contabilidade e comecei a construir um futuro no qual eu não precisasse depender de ninguém. Eu não sonhava com sucesso, luxo ou fama, queria apenas uma vida simples, tranquila, onde a gentileza valesse mais do que a aparência. Foi aí que conheci Thomas justamente quando menos esperava. Thomas não era rico, nem tinha um jeito chamativo, trabalhava na construção civil, era esforçado, com um sorriso meio torto e olhos castanhos acolhedores. Nos conhecemos num churrasco no quintal de um amigo em comum, nós dois meio deslocados, um pouco tímidos, e nos demos bem logo de cara. Ele gostava de mim exatamente por eu não ser espalhafatosa como os outros, e eu gostei dele por realmente me ouvir de verdade. Nosso relacionamento evoluiu rápido, mas nunca pareceu apressado, parecia natural, certo, apesar da desaprovação evidente de Madison e das piadinhas venenosas de Vanessa. Thomas e eu nos casamos em uma cerimônia simples no cartório, cercados por alguns amigos que nos apoiavam. Pela primeira vez na vida, senti que pertencia a alguém que me escolheu, não por aparência, nem por status, mas pelo meu coração. Mal sabia eu que a vida ainda traria mais desafios. Thomas e eu tínhamos pouco, mas o que tínhamos era verdadeiro. Nosso pequeno apartamento de um quarto tinha o chão que rangia e tinta descascando nas paredes, mas era um lar cheio de risadas, conversas à noite e sonhos simples. Pela primeira vez, eu vivia em um lugar onde o amor não precisava ser conquistado, ele era dado livremente. Menos de um ano depois do nosso casamento, recebemos a notícia que mudou tudo: eu estava grávida. Lembro como se fosse ontem, segurando aquele teste pequeno, com o sinal de mais estampado ali, e as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas eu não chorava de medo. Pela primeira vez, chorei de esperança. Quando contei para o Thomas, ele me ergueu do chão e começou a girar comigo nos braços, rindo e gritando de felicidade. "Vamos ser uma família, Vic, uma família de verdade." Aqueles meses foram cheios de planejamento, economia e preparação. Thomas pegou turnos extras no canteiro de obras. Eu aceitei trabalhos de contabilidade como freelancer. Trabalhando de casa, nós economizávamos cada centavo, empolgados com a ideia de construir um futuro para o bebê que já amávamos mais do que tudo. Thomas construiu um berço com as próprias mãos, pintando-o de um azul clarinho. À noite, ele lia livros sobre bebês em voz alta, e sua voz grave enchia o quarto com histórias bobas e cheias de ternura. Discutíamos sobre nomes nada sério, apenas aquelas briguinhas que acabam em risadas. 9 meses depois, após um parto longo e doloroso, Léo nasceu. Meu filho, meu milagre. Ele tinha os cabelos castanhos quentes do Thomas e meus olhos azuis enormes. No instante em que o segurei pela primeira vez, algo dentro de mim se curou como se todas as feridas invisíveis do meu passado tivessem, finalmente, encontrado um bálsamo. Thomas chorou sem vergonha quando segurou Léo no colo. "Você fez algo perfeito", ele sussurrou, beijando minha testa. Por 6 meses lindos, nossa pequena família prosperou. Eu acordava ouvindo Thomas cantar baixinho para Léo dormir. Depois das mamadas da manhã, suas mãos ásperas e calejadas pela construção eram, de algum modo,
incrivelmente gentis com nosso filho. O apartamento era pequeno, mas transbordava amor. Mas então, em uma reviravolta cruel do destino, tudo desmoronou. Era uma terça-feira chuvosa quando Thomas não voltou para casa. No começo, pensei que ele talvez tivesse ficado até mais tarde no trabalho, mas quando vi 2 gerentes da obra parados na porta, com os chapéus nas mãos e o rosto pálido, eu soube. O andaime havia desabado. Thomas caiu do 3º andar. Ele morreu na hora, com o impacto. A dor era sufocante. Engolia tudo. O riso, a esperança, até a luz das janelas parecia mais fraca. Fui ao funeral como um fantasma. Mal conseguia perceber o mundo à minha volta, além do peso esmagador da perda. Abracei Léo com mais força todas as noites, sussurrando promessas que eu mesma não sabia se conseguiria cumprir. Naquele dia, não foi só meu coração que se partiu. Foi o meu futuro inteiro. Voltar para a casa da Madison não era uma escolha, era sobrevivência. Depois da morte de Thomas, as poucas economias que havíamos juntado desapareceram em poucos meses. Aluguel, contas, fórmula, consultas médicas para o Léo. Tentei pegar mais trabalhos como freelancer, mas a tristeza me consumia. Eu não conseguia acompanhar. Não havia mais para onde ir. Então, numa tarde cinzenta, com Léo de 6 meses apertado nos meus braços, bati na porta da casa que um dia chamei de lar. Madison atendeu com uma expressão dura. Seus olhos passaram por mim e pousaram em Léo, e foi como se ela já estivesse calculando o peso que seríamos. Sem dizer uma palavra, ela se virou e deixou a porta aberta. Entramos. O frio da casa era o mesmo. Madison não havia mudado. E Vanessa? Vanessa parecia ainda pior. Andava pela casa como se fosse dona de um castelo, cheia de superioridade. As duas tratavam Léo como se ele fosse um incômodo, um hóspede indesejado. Mesmo assim, eu repeti para mim mesma, seria temporário, só até eu conseguir me reerguer. Trabalhava até tarde da noite, pegando qualquer serviço remoto de contabilidade que aparecesse, e cuidava de Léo com tudo que ainda me restava. Ignorei as farpas da minha mãe. Ignorei os sorrisos irônicos de Vanessa. O tempo passou como um borrão cansado e silencioso. Ano após ano, fiquei naquela casa, criando Léo com carinho e economizando cada centavo que podia. Meu menininho sorridente cresceu e se tornou um garoto esperto, gentil, apaixonado por livros e futebol. E agora, depois de tudo que vivemos, Léo tem 10 anos. É inteligente, corajoso e a maior alegria da minha vida. Embora ainda morássemos sob o teto da Madison, emocionalmente, havíamos construído nossa própria fortaleza, uma pequena bolha de esperança e amor dentro daquelas paredes frias. Eu repetia para mim mesma, só mais um pouco. Estamos quase livres. Então, numa noite qualquer, enquanto jantávamos em silêncio, Madison soltou a notícia como quem comenta a previsão do tempo. O casamento da Vanessa é no mês que vem. Casamento enorme. Gente importante. Espera-se que você e seu filho estejam lá. Mas, por favor, tentem não nos envergonhar. Fiquei paralisada por um instante. Léo me olhou, confuso, sem entender o que aquilo realmente significava. Assenti lentamente, forçando minha voz a sair firme, claro. Por dentro, meu coração se apertava. Eu sabia que aquele convite não vinha de um gesto de carinho, nem de laços familiares. Era sobre aparência. Para elas, nós éramos só figurantes na narrativa grandiosa que Vanessa havia construído para si. Mesmo assim, decidi que iríamos, não por Madison, não por Vanessa, mas por Léo. Porque ele merecia, pelo menos por um dia, sentir que pertencia àquele mundo. Na manhã do casamento, o ar parecia pesar sobre meu peito. Fiquei diante do espelho, alisando o vestido azul marinho simples que havia comprado em um brechó. Não era glamouroso, mas era limpo, digno, um reflexo do respeito próprio que eu lutava para preservar, mesmo quando o mundo insistia em me tirar tudo. Léo, agora com 10 anos e cada vez mais crescido, entrou na sala com seu terno cinza e uma gravata azul que combinava com meu vestido. Seu cabelo estava penteado e os sapatos, cuidadosamente engraxados. Mãe, tô bonito? Ele perguntou, com um sorriso capaz de derreter qualquer tristeza. Você está perfeito, respondi, me abaixando para beijar sua testa. Disse a mim mesma que, independentemente do que acontecesse naquele dia, Léo se sentiria amado. Se sentiria orgulhoso de si mesmo. Chegamos ao jardim onde a cerimônia seria realizada, um espaço decorado com ostentação, mesas com detalhes dourados,
arranjos florais exagerados, tudo exalando riqueza. Logo senti os olhares pesando sobre nós. Madison nos encontrou na entrada com aquele seu sorriso frio e calculado. Você veio, disse, me analisando dos pés à cabeça. Só tente não causar nenhuma cena. Antes que eu conseguisse responder, Vanessa surgiu, flutuando até nós como uma atriz em sua entrada triunfal. Seu vestido de noiva de grife reluzia sob a luz do sol, a maquiagem impecável, o cabelo em ondas perfeitas. Vitória, disse ela em voz alta o bastante para que os convidados próximos ouvissem, com uma doçura forçada que me embrulhou o estômago. Que bom que você veio. Não seria uma verdadeira celebração familiar sem você, lá no fundinho, como sempre. Alguns risos contidos ecoaram ao redor. Léo apertou minha mão discretamente. Eu retribuí o gesto, com firmeza e carinho. Dentro do salão de festas, o exagero era sufocante. Lustres brilhantes, torres de champanhe, um quarteto de cordas tocando suavemente. Mas, apesar de todo o brilho, o ambiente exalava frieza. Fomos colocados bem longe da mesa principal. Estávamos enfiados em um canto, perto das portas da cozinha, longe o bastante para que ninguém nos notasse, a não ser que precisassem de alguém para cochichar ou desprezar. Foquei em Léo, ajudando-o a se sentar direito na cadeira, forçando sorrisos e inventando piadinhas sobre os 2 pratos finos e a montanha de talheres à nossa frente. Por ele, eu aguentaria qualquer coisa. Mas, conforme a noite avançava, flagrei Vanessa e Madison cochichando por trás das mãos, lançando olhares na nossa direção. Riam entre si como valentonas de escola tramando alguma crueldade. O ar estava tenso, carregado, uma energia estranha zumbia sob minha pele. Algo estava vindo, algo feio, e eu não fazia ideia de até onde elas seriam capazes de ir. O jantar mal havia sido servido quando aconteceu. Um grito estridente rasgou o som da música ambiente e calou as conversas. Meu telefone. Vanessa estava de pé, ao lado da mesa principal, o rosto contorcido de indignação. Meu iPhone dourado, a edição limitada, sumiu. Um murmúrio de surpresa e inquietação percorreu o salão. Instintivamente, segurei a mão de Léo por baixo da mesa. Ele me olhou, assustado, com os olhos arregalados. Os olhos de Vanessa varreram o salão até pousarem nele. Você? Ela apontou dramaticamente. Você estava perto da nossa mesa mais cedo, não estava? O rosto de Léo empalideceu, ele balançou a cabeça. Rápido! Eu não peguei nada. Não ouse mentir, cortou Madison, com a voz afiada como navalha. Sons de choque vieram das mesas ao redor. Antes que eu pudesse reagir, Madison e Vanessa vieram marchando até nós. Madison agarrou Léo com força pelo braço e o puxou da cadeira. Ai, solta! Léo choramingou, tentando se soltar. Onde está? Onde você escondeu o telefone? Seu ladrãozinho? Eu não escondi, juro. Léo chorava, as lágrimas já escorrendo. Levantei tão rápido que minha cadeira caiu para trás. Solta ele, gritei, minha voz trêmula de pura raiva. Madison ignorou. Claro que você o está defendendo, debochou. Afinal, tal mãe, tal filho. Me movi rápido, colocando Léo atrás de mim, tentando protegê-lo. Mas Madison não tinha terminado. Num acesso de fúria, ela pegou um jarro decorativo pesado de uma mesa próxima dourado, frágil, apenas para exibição e o arremessou com força na lateral da minha cabeça. A dor explodiu instantaneamente no meu crânio. Cambaleei, a visão girando, tentando me apoiar na borda da mesa antes de cair. O sangue escorria pela lateral do meu rosto. O salão congelou. Convidados ficaram boquiabertos. Alguns se levantaram, outros apenas observavam em choque. Léo se ajoelhou ao meu lado, soluçando. Mamãe? Mamãe, você tá bem? Assenti fracamente, pressionando o ferimento com a mão. Vanessa estava de pé diante de nós, ofegante, com lágrimas falsas escorrendo. Olhem o tipo de gente que eles são, ela bradou dramaticamente. Primeiro roubo, agora violência. Madison cruzou os braços, assentindo com uma expressão de falsa tristeza. A encenação de vítima era perfeita. Mas nem todos compraram o teatro. Do outro lado do salão, alguns convidados trocavam olhares desconfiados, inquietos. Algo não estava certo. Alguém puxou o celular não para tirar fotos do casamento, dessa vez, mas para fazer uma ligação urgente. Ouvi um sussurro abafado. Chama a polícia agora. Ali,
sentada no chão, com o sangue escorrendo da lateral da cabeça e segurando meu filho apavorado nos braços. Uma verdade dura e definitiva se impôs. Dessa vez, elas tinham ido longe demais. Não havia mais retorno. O som agudo de sirenes cortou o silêncio pesado que pairava sobre o salão. Instantes depois, 2 policiais e uma equipe de paramédicos entraram pela entrada principal com passos firmes e expressões sérias. Os convidados se afastaram em silêncio, abrindo caminho até mim, caída no chão, ainda agarrada a um Léo trêmulo e em prantos. Sou o policial Miller, disse um dos agentes, ajoelhando-se ao meu lado. A senhora consegue falar? Está muito machucada? Assenti devagar, tonta de dor, mas determinada a permanecer firme por causa do Léo. Os paramédicos começaram a me atender imediatamente, limpando o ferimento, verificando meus sinais vitais com precisão. Você teve um corte moderado na têmpora, disse um deles, com voz calma. Vai ficar bem, mas precisa de descanso. Léo não soltava minha mão por nada, suas mãozinhas tremiam. Enquanto isso, o policial Miller se levantou e se virou para o salão lotado. Quem aqui pode me dizer exatamente o que aconteceu? Perguntou com firmeza. Madison se adiantou, com lágrimas de crocodilo escorrendo pelo rosto, agarrando o braço de Vanessa como se procurasse apoio. Foi tudo mal entendido, disse, com a voz tremida. O iPhone precioso da minha filha sumiu, e aquele garoto? Ela apontou dramaticamente para Léo. O rosto do policial Miller permaneceu impassível. E você agrediu essa mulher por causa de um telefone desaparecido? Ele perguntou, com frieza na voz. Não foi bem assim, rebateu Madison. Rápido. Ela nos atacou primeiro, estávamos só tentando nos defender. O outro policial, com um semblante sério, entrou na conversa. Precisamos das imagens de segurança, agora. O gerente do local, claramente nervoso e desesperado para evitar mais confusão, surgiu na frente. Temos câmeras cobrindo toda a área da recepção, disse rapidamente. Vou acessar as gravações neste momento. Enquanto o gerente se apressava rumo à sala de controle, os paramédicos terminaram de enfaixar minha cabeça. Podemos levá-la para o hospital, ofereceram. Mas balancei a cabeça, firme. Vou ficar, respondi com firmeza. Quero ver isso até o fim. O policial Miller se abaixou ao lado de Léo, abrindo uma garrafinha de água e estendendo para ele. Você foi muito corajoso, disse com gentileza. Vamos garantir que a verdade apareça. Léo assentiu, ainda com o lábio inferior tremendo. Enquanto isso, os convidados começaram a cochichar entre si, os murmúrios crescendo a cada segundo, à medida que percebiam que a fachada impecável construída por Vanessa e Madison estava finalmente ruindo. Em menos de 10 minutos, o gerente do local retornou com um controle remoto nas mãos. O policial Miller fez um gesto para que a gravação fosse exibida no grande monitor próximo à entrada. Um silêncio denso tomou conta do salão. Apertei a mão de Léo com força. Eu não sabia exatamente o que as câmeras mostrariam, mas, pela primeira vez em muito tempo, acreditei que a verdade finalmente teria voz mais alta do que qualquer mentira delas. Todos os olhos estavam fixos no telão quando o vídeo começou a rodar. No início, cenas comuns, convidados conversando, rindo, comendo, o típico caos alegre de uma festa de casamento. Em seguida, a câmera focou na mesa de presentes e na área de jantar, exatamente onde o iPhone dourado de edição limitada de Vanessa supostamente havia desaparecido. A tensão aumentava a cada segundo. E então, ali estava ela, clara como o dia. Vanessa, em seu vestido branco reluzente, esgueirando-se para longe da própria festa enquanto todos estavam distraídos. Ela olha ao redor, pega o próprio celular da mesa e o guarda discretamente em sua bolsa. Nenhum sinal de Léo por perto. Um suspiro coletivo de espanto percorreu a sala. A gravação seguiu adiante. Momentos depois, Vanessa aparece gritando teatralmente sobre o desaparecimento do telefone. Madison corre para junto dela, olhando na nossa direção com fúria encenada, sem hesitar nem por um segundo. As mentiras iam sendo desmontadas, uma a uma, diante de todos, como um castelo de cartas desabando em câmera lenta. O policial Miller cruzou os braços, o rosto impassível como pedra. Virou-se para Madison e Vanessa, que agora estavam estáticas, pálidas, as bocas abrindo e fechando sem conseguir emitir som. Vocês duas encenaram tudo isso, declarou o policial Miller, com a voz cortante.
Armaram uma falsa acusação contra uma criança e usaram isso como desculpa para cometer uma agressão violenta. Não é o que parece, gaguejou Madison. Ela nos obrigou. Guarde isso para o juiz, respondeu Miller, seco. Ele fez um sinal com a cabeça, e em questão de segundos, Madison e Vanessa estavam sendo algemadas. Vocês estão sendo presas por agressão, falsa denúncia e por colocar um menor em situação de risco. A voz firme do policial ecoou por todo o salão. Imediatamente, os murmúrios dos convidados explodiram em uma tempestade de comentários abafados. Celulares foram erguidos, gravando cada detalhe daquele momento chocante. Madison e Vanessa sendo levadas, com seus vestidos de grife e cabelos antes impecáveis agora caindo aos pedaços. Vanessa, desesperada, tentou implorar para Jackson, que assistia a tudo sem dizer uma palavra, parado rigidamente ao lado. Havia tristeza em seu olhar, mas nenhuma surpresa. Jackson, diga a eles que isso é uma loucura, foi só um mal-entendido, implorou Vanessa, a voz trêmula. Mas Jackson a olhou como se a estivesse enxergando de verdade pela primeira vez. E naquele olhar, estava claro, não havia mais nada a ser salvo. Enquanto Madison e Vanessa eram levadas em direção à saída, Madison ainda encontrou forças para me lançar um último olhar venenoso. A culpa é sua, Vitória, cuspiu ela. Mas, pela primeira vez, suas palavras não tiveram peso. Não doeram, não machucaram. Permaneci firme, apesar da dor pulsante na cabeça e das mãos trêmulas. Abracei Léo com força, porque, depois de tantos anos sendo invisível e silenciada, a verdade enfim havia falado e falado por nós. O salão estava paralisado. Ninguém sabia se devia se mover, falar ou sequer respirar. O que deveria ser um conto de fadas terminava em um pesadelo público. E então, Jackson, o homem que até pouco tempo atrás planejava se casar com Vanessa, deu um passo à frente. O rosto fechado, o maxilar travado, os olhos duros. Vanessa, ainda algemada, tentou correr até ele, desesperada por resgatar alguma dignidade. Jackson, por favor, soluçou ela, isso é um erro, a gente pode consertar. Mas ele não se moveu. Não estendeu a mão. Nem ao menos piscou. Em vez disso, caminhou até a tribuna do mestre de cerimônias, pegou o microfone e se virou para os convidados. Sei que muitos vieram hoje esperando uma celebração, começou ele, a voz firme, clara, sem tremores. Mas hoje eu percebi que estava prestes a me casar com alguém capaz de destruir a vida de uma criança inocente só para proteger sua própria imagem. O silêncio tomou conta do salão. O único som era o clique abafado de celulares gravando. Não posso e não vou me casar com alguém capaz de tamanha crueldade. Ele respirou fundo. Declaro oficialmente cancelado este casamento, e nosso noivado está encerrado. O grito que Vanessa soltou ecoou por todo o salão. Não, não, vocês não podem fazer isso. Ela se debateu, tentando escapar dos policiais. Mas Jackson permaneceu firme. Não se trata só de hoje, continuou ele, agora com a voz embargada. Trata-se de anos de mentiras, manipulação, egoísmo. E então, ele se virou para mim. Seus olhos encontraram os meus. Naquele instante, algo mudou. Era como se ele visse não só o que eu passei naquela noite, mas tudo o que eu suportei em silêncio ao longo dos anos. Rejeições, traições, humilhações. Jackson fez um pequeno aceno de cabeça. Discreto, quase imperceptível, mas cheio de significado. Era uma promessa, um pedido de desculpa silencioso. Enquanto Madison era empurrada para fora, ainda gritando e me culpando, Vanessa simplesmente desabou. Seu rímel escorria pelas bochechas. O vestido de noiva, antes impecável, estava amarrotado, arrastando pelo chão. Elas não pareciam mais poderosas. Não pareciam intocáveis. Pareciam exatamente o que eram, derrotadas, quebradas, expostas. Os carros da polícia se afastaram, luzes vermelhas e azuis piscando contra o chão de paralelepípedos. Fiquei ali, com Léo ao meu lado, sentindo o ar fresco da noite contra minha pele ainda dolorida. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti impotente. Eu me senti livre. Sabia que aquele era apenas o começo da minha recuperação. De tudo que tentaram me roubar. Na manhã seguinte, o sol nasceu em um mundo novo. Léo dormiu profundamente como não fazia há semanas. E eu me sentei à mesa da cozinha, tomando um café frio, revivendo tudo o que havia acontecido. Mas dessa vez,
o medo não me paralisou. Pela primeira vez, a raiva não me consumiu. Senti algo mais claro, mais firme. Determinação. Naquela tarde, me encontrei com Olivia, uma advogada afiada, destemida, que me ouviu com atenção enquanto eu relatava tudo, desde a falsa acusação de roubo, até a agressão física e os danos emocionais causados ao meu filho. Jackson permaneceu ao meu lado durante toda a reunião, em silêncio, mas firme como uma rocha. Seu apoio era uma força silenciosa, mas poderosa. Você tem um caso forte, disse Olivia com segurança. Provas em vídeo, testemunhas oculares, laudos médicos, eles não têm chance. Jackson se inclinou para a frente, com a voz firme. Estou disposto a testemunhar, eu vi tudo. Por um instante, as palavras ficaram presas na minha garganta. Assenti, emocionada, sem conseguir agradecer com palavras. Na manhã seguinte, entramos com o processo. Acusações formais de agressão, falsa denúncia contra menor e danos emocionais. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Vizinhos, ex-amigos, parentes distantes todos souberam do desastre que foi o casamento de Vanessa. Pela primeira vez, a empatia que antes era toda delas, passou a nos alcançar, a mim e ao Léo. Na primeira audiência, Madison e Vanessa pareciam pequenas, frágeis, despidas da arrogância que sempre usaram como escudo. Sentei-me no tribunal com a mão firmemente entrelaçada à de Léo. Ele foi valente, mesmo quando teve que reviver tudo que fizeram com ele. Olivia apresentou as provas de forma clara e meticulosa. As imagens das câmeras de segurança, os relatos das testemunhas, os laudos médicos, as declarações de professores, vizinhos e amigos próximos. E então, Jackson subiu ao banco das testemunhas. Com voz firme e olhar direto, ele contou tudo o que viu naquela noite, como Vanessa manipulou a situação, como Madison me agrediu sem nenhuma provocação, e como ambas colocaram em risco a integridade emocional e física de um menino inocente. Suas palavras foram fortes, honestas, e desmontaram qualquer tentativa frágil da advogada cara de Madison em construir uma defesa. Quando o veredito foi lido, o tribunal prendeu a respiração. Culpadas, declarou o juiz. Tanto Madison quanto Vanessa foram condenadas a vários anos de prisão, sem possibilidade de liberdade antecipada, pelos crimes cometidos contra mim e meu filho. As lágrimas vieram. Mas, dessa vez, eram lágrimas de alívio, de justiça, de vitória. Léo me abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido: Mãe, a gente venceu. Pela primeira vez em muito, muito tempo eu finalmente acreditei. Depois que o processo acabou, o mundo parecia outro. Mais leve, mais livre. Pela primeira vez em anos, Léo e eu podíamos caminhar pelas ruas sem medo de olhares de julgamento. Sem cochichos maldosos. Sem precisar olhar por cima do ombro. Estávamos livres da crueldade de Madison, do veneno do ciúme de Vanessa, e de uma vida inteira sendo tratados como se fossemos menos. 6 meses depois do veredito, em uma tarde fria de outono, Jackson nos convidou para ir à praia. O céu estava aberto, o vento soprava suave, e o som das ondas era como um bálsamo para a alma. Brincamos de construir castelos de areia com Léo, rindo como crianças. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o horizonte de dourado e rosa, Jackson se virou para mim com uma expressão doce, porém séria. Ele tirou uma pequena caixinha de veludo do bolso e se ajoelhou na areia fria. Vitória, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Me apaixonei pela sua gentileza muito antes de perceber. Você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. É a mãe que toda criança merece. E é a mulher que quero ao meu lado pelo resto da minha vida. Ele abriu a caixinha. Dentro, havia um anel delicado, uma aliança simples, com um único diamante, elegante, cheia de significado. Léo, ao lado dele, abriu um sorriso tão grande que suas bochechas ficaram coradas. Diz sim, mãe, sussurrou ele, pulando de alegria. As lágrimas embaçaram minha visão. Ajoelhei-me também, segurando o rosto de Jackson com as 2 mãos. Sim, sussurrei 1000 vezes. Sim. Léo nos abraçou apertado, e ficamos ali, por um longo e lindo momento, unidos, envoltos em esperança. Nos casamos 3 meses depois, em uma cerimônia pequena, mas cheia de amor. Somente amigos próximos, Léo e algumas almas bondosas que estiveram ao nosso lado quando o mundo parecia ruir. Não havia lustres de cristal,
nem mesas com acabamentos dourados. Mas havia amor. Havia risos. Havia cura. Com o incentivo e o apoio incondicional de Jackson, finalmente tomei coragem para realizar um antigo sonho, abrir meu próprio negócio. Nasceu a Vitória Johnson Financial Services, minha pequena empresa de contabilidade. No início, foi difícil. Mas nada que vale a pena vem fácil. Em menos de um ano, meu negócio conquistou respeito e reconhecimento. Ficamos conhecidos não apenas pela competência, mas pela integridade, pela empatia e por tudo que havíamos superado. Meus clientes não me procuravam apenas pelos números. Eles confiavam em mim porque viam a força de alguém que reconstruiu a própria vida com dignidade. Léo também floresceu. Fez novos amigos, se destacou na escola, e se tornou um menino inteligente, gentil e confiante que eu sempre soube que ele era por dentro. Todas as noites, enquanto nos sentávamos no quintal Jackson e Léo assistindo ao pôr do sol em silêncio, algo profundo se instalava em meu coração. Paz. Família. Lar. Não éramos a família que Madison tentou destruir. Éramos a família que nós mesmos com amor, lealdade e laços que nada poderia quebrar. Pela primeira vez, eu entendi de verdade o que era felicidade. A felicidade real. Aquela que ninguém pode tirar de você. Muito obrigada por acompanhar essa história. Se você gostou e quer ouvir mais histórias poderosas como essa, curta o vídeo, deixe seu comentário contando o que achou e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Seu apoio significa um mundo pra gente. Fique ligado em breve, mais histórias inspiradoras virão.